Fala, família! Estamos começando mais um papo diferenciado. E essa tarde aqui vai ser uma tarde que até me arrumei um pouquinho para aparecer aqui para vocês, que essa convidada de hoje, ela fala um pouquinho sobre isso, e vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre ela. E antes de começar, queria agradecer as mensagens que eu tenho recebido, os comentários, e que a gente está indo no caminho certo, que a gente está evoluindo. E eu acho que o intuito do Papo Diferenciado é justamente esse: trazer empresas, empresários, empresárias que pensam fora da caixa, que têm algo a nos ensinar. Esse papo aqui bem leve, descontraído, e claro, com muito conhecimento, que eu acho que isso é importante para todos nós, tá? E como é de praxe, eu não gosto de apresentar o nosso convidado, eu gosto de começar fazendo a primeira pergunta. E eu vou fazer a primeira pergunta para ela aqui agora, né? Quem é Andréia? Oi, Rafa, obrigada pelo convite. Eu acho bem importante essa tua fala de trazer pessoas que vão sempre agregar, né? E da importância da gente sempre aprender um pouco com cada profissional. Andréa, prazer. Eu sou consultora de imagem, estrategista de imagem, mas eu trabalho de uma forma diferente. Eu sou de Santa Catarina, trabalho de forma presencial e online, mas diferente porque, né? A Andréa, de 10, 12 anos atrás, ela realmente seguia um passo a passo de uma consultoria de imagem. Hoje, e com o passar do tempo, e com tudo que eu aprendi, vivi, cursos, enfim, formações, a Andréa de hoje trabalha numa imagem que traz a autenticidade, a essência das pessoas de uma forma leve, de uma forma dentro de um método, né? E isso tudo foi criado ao longo dos anos de trabalho. Então, a Andréa Cristofolini hoje é consultora de imagem, mas ela trabalha principalmente uma imagem com alma. Muito bom. Andréa, Cristofolini, um nome bem diferente, né? Fala um pouquinho sobre esse teu sobrenome. Então, o meu nome é Andréa Pacheco, de nascimento, mas depois que eu casei, eu coloquei o nome do meu marido. Meu marido é Cristofolini, é um sobrenome italiano. Então, eu uso Andréa Italiano. Cristofolini por conta disso. Olha, para dar sorte, nosso técnico da seleção. Esse ano o Hexa vem, vai dar bom, então, né? Bem engraçado isso. André, fala um pouquinho para a gente hoje, como é que você vê a imagem do empresário, da empresária, a importância disso, né? Porque o Rafa fala muito sobre, um pouco, quando eu estou dando minhas mentorias, minhas consultorias, eu falo muito sobre a imagem, tá linkado à embalagem. E eu falo que embalagem é tudo que o cliente vê e toca. E o cliente, eles nos visualiza o tempo todo, nossa fala, nossa vestimenta, e um pouco de tudo aquilo que vem atrelado com o que o cliente vê e toca, né? Fala um pouquinho sobre essa importância para a gente. Sim, quando tu fala da embalagem, a nossa roupa é a nossa embalagem. Então, como nós estamos nos embalando? Vamos usar a embalagem como exemplo, né? Quando a gente fala de um presente, por exemplo, se a gente ganha um presente com o papel todo amassado, ok, pode ser o presente de uma pessoa que a gente ama muito, nós não vamos dar bola para isso, mas se essa mesma pessoa nos entregar um presente com um papel arrumadinho, com uma embalagem bonita, o que mais vai tocar a gente, né? A gente nem pensa o que está ali dentro, a gente já vê a embalagem externa. Assim é com a nossa imagem como um todo, com a roupa que a gente escolhe, se a gente sai sempre com a roupa amassada, com roupa furada, com roupa velha. Então, ter esse cuidado com a imagem, principalmente para nós que somos, né, empresários autônomos, a importância de nós sermos a nossa própria embalagem, a nossa marca, e principalmente a gente entender que a gente não precisa ter muita roupa, um guarda-roupa muito lotado, para criar uma imagem autêntica, que tenha a nossa essência, mas que a gente pense isso de uma forma estratégica. Então, qual a imagem eu quero transmitir para o meu cliente? E automaticamente, Rafa, a imagem que a gente transmite para o nosso cliente vai ser a nossa imagem pessoal no nosso ambiente social. Claro, né? No nosso ambiente social, às vezes a gente vai usar chinelo, tênis, enfim, uma Sim, camiseta mais sim. simples, mas pensar de forma estratégica vai fazer com que a gente consiga conectar as peças do nosso guarda-roupa e, como empresário, empresária, transmitir a imagem que a gente deseja, que é uma imagem estratégica, né? Eu preciso pensar de forma estratégica quando eu vou atender alguém. Então, as cores importam, tecidos e modelagens importam, mas tudo isso precisa carregar a tua autenticidade. Então, não adianta você Legal. montar um personagem, sabe? Eu sempre falo isso. Você precisa ser coerente e conseguir sustentar essa imagem.
Então, não adianta montar um personagem por um tempo e depois esse personagem descambar, como eles falam. Precisa ser coerente e conseguir sustentar isso. Acho interessante essa parte que você trouxe, né? Que por mais que a gente está falando aqui de criar uma embalagem, mas não é embalar a sua autenticidade, quem você é, como você se Exato. veste, é trazer uma agregada, né? Eu acho isso muito importante, porque eu vejo muita gente se colocando de maneira, e eu falo isso que eu também, o Rafa, já errei muito nisso. Quando eu iniciei fazendo, tive minha transição de carreira, e eu comecei a falar de diferenciação, eu queria me colocar como governante, com paletó e gravata e blazers, e aquilo não me, sabe, que me sufocava. Eu comecei a não me sentir parte daquilo, e daí Sim, até a gente teve uma conversa, eu lembro, me ajudou muito nessa trajetória de me reconhecer e falar, não, Rafa, tu tem que ser fiel a quem você é, tua história, tudo tem que levar em consideração. Então, a importância de a gente ter profissionais que nos vão direcionando para aquilo. E a importância de André é justamente isso. Olha, eu vou olhar para tudo, eu vou olhar para tudo teu guarda-roupa, tua roupa, mas eu vou olhar para você. Eu acho isso. isso muito bonito. E que falta tem muita gente que trabalha com imagem, posicionamento de imagem. Não é só sobre cor, sobre tom de pele, né, André? Então fala um pouquinho mais. Não é Sim. sobre só tom de pele, nem só sobre roupa, né? Você aprofunda muito isso com a gente? Sim, quando a gente fala de cores, né, tom de pele e tal, isso é importante. Eu tenho uma formação em coloração pessoal nessa análise, né, muito só pode ser feita de forma presencial. Então, ele é um trabalho que não tem como ser feito de forma online, porque tu pode já fazer isso na IA se tu quiser, mas nem sempre vai funcionar. Então, Sim, vai do que você quer, né, do que isso vai representar na tua imagem. Então, falar de cores é importantíssimo, porque as cores, existe uma psicologia por trás das cores, né? Mas entender que quais as cores você gosta, como essas cores que você gosta vão te ajudar a transmitir uma imagem de credibilidade, né? De uma pessoa que realmente é responsável pela entrega do trabalho. Então, tem muito a ver, mas também precisa ser estudado em conjunto, né, Rafa? Qual é o sim. estilo de vida dessa pessoa? Qual é a realidade dela hoje? Eu quero montar uma imagem de forma estratégica, mas hoje eu tenho X valor para gastar nisso. Então, dentro da consultoria, eu preciso também trabalhar isso. Então, já atendi pessoas que não tinham verba para fazer uma compra agora, e a gente trabalhou com o que ela tinha e trouxe só alguns elementos, né, de fora para que ela pudesse transmitir a imagem que ela tanto desejava. Então, não é pensar em se eu investir num profissional, ele vai fazer eu jogar tudo fora, ele vai fazer eu comprar muitas peças. Tudo vai depender do momento que aquela pessoa está vivendo. Então, a importância, sim, das pessoas entenderem sobre a cor, sobre os tecidos, as modelagens que funcionam para ela, né, para a carreira dela, para o ambiente social, profissional, mas principalmente que isso tudo traga sentido e transborde ali a essência da pessoa, né? Legal. Então, a gente está vendo aqui que não é sobre só se vestir bem, mas também é comunicar através da imagem, né? E eu acho que é isso que você faz muito alinhada, né? É entender esse cenário todo em volta e a gente transmitir isso mais alinhado, né? Mais harmônico, tá? É muito bom, André. André, eu queria dar uma opinião sua sobre a inteligência artificial. O quanto ela vem impactando no teu trabalho, o quanto ela vem te ajudando, ou realmente ela está substituindo essa parte desse trabalho de imagem, porque muita gente está apelando para uma imagem de IA, para essa correria. E a gente também fala isso, né? A gente está falando que é um facilitador. Eu digo que IA são ferramentas. A Sim. gente hoje vamos pegar aqui, vamos pensar na mulher para fazer um ensaio fotográfico, ela tem que fazer maquiagem, ela tem que comprar duas, três roupas, ela tem que se deslocar. Então a gente vê que realmente suga o tempo e aí ela entra meio que para suprir essa necessidade. Mas me fala um pouquinho dessa tua visão desse cenário com IA inserida no meio. Tá. Eu uso já uma ferramenta de IA para criar looks que vistam já o corpo dessa minha cliente. Então, por exemplo, eu peço que a cliente mande uma foto dela com uma roupa, vamos usar aqui de academia, uma roupa mais justa para que eu veja qual é o formato desse corpo. Porque sim, cada um tem um formato, um biotipo, e tem peças que vão funcionar e tem peças que não vão funcionar. Esse estudo todo é feito dentro da consultoria. A IA, para mim, ajuda quando eu visto o próprio corpo da pessoa com peças para mostrar para ela visualmente, principalmente no online, né?
ó, isso aqui não vai funcionar, você tá vendo, esse aqui é o seu corpo, isso aqui vai funcionar. Nossa, é sensacional, a pessoa se vê ali com aquela roupa, e aí eu consigo colocar em diferentes ambientes, né? Trabalho, festa, enfim. Porém, quando a gente traz isso para, eu vou recorrer à IA para descobrir a minha cartela de cor, eu vou recorrer à IA para descobrir qual é o look ideal para mim, existe uma linha muito tênue ali, Rafa, que isso pode te levar para um lugar muito bom, e talvez, olha, tenho peças parecidas, vai funcionar, então tu pode usar isso a teu favor, ou tu não vai ter nada do que ela te sugere e tu vai gastar um dinheiro e depois vai comprar e não vai funcionar. Então, Sim. ela, né, como em todas as profissões, assim, tu tem que saber trabalhar muito bem com ela, porque aí já existe o Pinterest também, que tu pode colocar lá inspirações de look com tal peça. Vai aparecer, mas não é você que está lá. Então, não foi feito um estudo de, você tem essa peça? Não, a minha peça é um pouquinho diferente, mas aí a calça é diferente, a blusa é diferente, o calçado é diferente. Aí, quando tu vê, no final, tu vai ficar frustrado, porque nada do que apareceu ali funcionou para ti. Então, perceber que a imagem com autenticidade e essência é só quando tu faz um estudo teu, do teu autoconhecimento, do que você gosta, porque também a nossa imagem, ela carrega a nossa história, desde lá de criança, né? Eu já ouvi Bacana. coisas muito incríveis, assim, não visto isso, porque quando eu era criança, eu lembro que eu não podia vestir de tal forma, então eu cresci não vestindo com medo. Então, usar a IA de forma muito cuidadosa, e a internet como um todo para nossa imagem pessoal e perceber se aquilo ali faz sentido para ti, né? Porque eu acho que É, das perfeito. ferramentas que eu trago na consultoria de imagem, elas precisam ser colocadas em prática para funcionar. Porque Eu vejo hoje o mal de todo mundo que usa IA é desse jeito, né? Eu acho que, como você colocou, pontuou muito bem, que a IA é uma ferramenta que te dá o poder de chegar mais rápido, mas também quando ela te leva para mais longe, ela te leva muito mais rápido. Eu sim, digo que se a gente não souber o que a gente está lapidando da ferramenta, a gente vai se perder muito mais rápido, né? Então, a velocidade que ela isso. te entrega, ela também vai te perder mais rápido. Ela tem esses dois E aí, prós e aí às vezes contras. a gente acaba se frustrando, sabe? É a mesma coisa que a gente se comparar na rede social. Então, assim, fulano tem a mesma profissão que eu, se veste assim, eu vou me vestir assim. Faz sentido para ti? É realmente a tua essência que estaria, a tua autenticidade? Ou tu só está copiando uma pessoa? Então, perceber Legal. isso, né? O que você sente ao vestir uma roupa? Olhando ali no computador, né? Tu não vai ter como saber. Então, tu tem que vestir a roupa, se olhar e pensar, cara, esse sou eu, assim, isso realmente faz sentido para mim. E, André, eu venho trabalhando muito com pessoas fazendo essa parte de imagem com IA, eu dou um auxílio para essas pessoas. E o que, que eu tenho enxergado, um ponto até muito crítico, que quero ouvir tua opinião sobre isso, que são pessoas que a gente faz a foto de inteligência artificial, elas se olham, está parecida com elas, só que elas querem ter alguma coisa diferente, ou como elas gostariam de ser, como elas gostariam de aparecer. Então, eu estou vendo muito essa questão de tipo, olha, estou te entregando uma foto real mais parecida com você e fala, não tá bom. Não tá bom porque, mas quando eu olho, tá parecida. A pessoa coloca a foto um do lado da outra, tá parecida. E quando eu coloco uma foto mais jovem, uma foto que eu vejo muito essa percepção na minha visão de é o que eu gostaria de ser, é o que eu quero ser, e o que era não tá bom e passa a ser essa pessoa, e essa pessoa meio que assume a rede social da pessoa. Fala um pouquinho sobre essa ótica. Tu tem enxergado isso também? Tu tem passado por isso também? Não, dentro da consultoria, o que eu escuto muito é o que a pessoa gosta e o que ela não gosta nela fisicamente, principalmente porque o meu público maior, agora praticamente 100% são mulheres. E a mulher já nasce com esse espírito de comparação. Então, Sim. quando tu me fala que tu entrega ali o ensaio e a pessoa fala, eu gostaria que ficasse assim, ela está montando um personagem, né? Porque para ir para a rede social, precisa ser você. Sim. Então, uma foto, tu vai trabalhar um pouco a foto, beleza, não vejo problema nenhum. Para mim, a dor maior da humanidade, num geral, mas principalmente das mulheres, é o querer ser perfeita o tempo todo. E isso eu trabalho muito dentro da consultoria de imagem. A gente precisa, e eu trabalho muito isso, até vou fazer um parênteses aqui, Rafa, porque eu vivi muito nesse lugar de, nossa, não Legal. tá bom assim, eu preciso melhorar isso, eu não tô igual a fulana, porque eu preciso falar desse jeito.
enquanto eu não passei a colocar a minha voz, o meu jeito, a minha autenticidade, o meu jeito de usar o cabelo, porque eu gosto, não funcionava. As pessoas querem ver coisas prontas na internet, mas elas também querem ver você, real. Quem é você? Quem é o É. Rafa? Quem é a Maria? Quem é o João? Se a gente monta personagens todos parecidos, daí vai virar, sei lá, uma história em quadrinhos que tu vai ver sempre os mesmos personagens ali, tu já vai conhecer, o João é igual ao fulano, sabe? Eu acho que é um lugar muito perigoso de se entrar, quando você não aceita quem você é e não assume o teu papel no mundo, principalmente, E a né? gente vem falando isso, eu venho falando muito isso, né? Interradiar a autenticidade, ser você mesmo, vai ser cada dia mais diferencial, né? Então, eu Sim, bato muito nessa tecla aí, vamos ser autênticos, vamos ser nós, e errando ou acertando, eu acho que a nossa visão é quem nós somos, por isso que até faço esse projeto, boto a cara a tapa aqui, eu erro, eu acerto, eu fico nervoso, depois eu vou... Então, eu acho que é o processo de todo sim, mundo, né? Mas sim. às vezes é o se colocar para fazer que a gente vai aprendendo junto. Eu acho que o que torna você experiente é você passar pela trajetória. Então, assim, eu estou aprendendo bastante, né? André, você fala muito sobre imagem com alma. O que significa isso na prática para você? Bom, imagem com alma, o termo, eu uso isso porque eu acho que a imagem que as pessoas veem sempre é relacionada ao externo, ao que a pessoa está vestindo, a maquiagem que ela usa, o brinco, os acessórios, o cabelo. Mas se ela não vem de dentro da gente, se ela não fala realmente quem nós somos por dentro, para mim não faz mais sentido, né? E aí, por isso também eu criei o método ser, né, Rafa? E o ser né, sintonizar, expressar e reposicionar. Então, tudo isso está relacionado ao nosso interior, à nossa alma de verdade, né? Então, por isso eu uso o termo imagem, uma consultoria com alma, uma consultoria que vai trazer uma imagem com alma. Ela tem você, ela vem de dentro de você, né? Então, por isso eu uso essa expressão. Legal. Já que você falou sobre o método C, fala um pouquinho para a gente mais, dá mais um vislumbrezinho do que é esse método. Qual o grande problema que você resolve com esse método? O método ser, ele foi criado realmente pensado em trabalhar esses três pilares dentro da consultoria. Então, a pessoa entra em contato comigo, aí como eu vou explicar esse método, né, para ela? Quando eu falo em sintonizar, expressar e reposicionar, são etapas que a pessoa vive dentro da consultoria. Então, a gente sintoniza o momento dela, a história que ela traz, né, desde a juventude, por que ela escolhe determinadas peças, entender o porquê ela quer fazer a consultoria, o que está incomodando ela ali, né? O expressar, a gente começa a resolver essa dor. Então, eu vou entender tecidos, cores, modelagens, estampas que funcionam para essa pessoa, para o momento de vida, às vezes é até uma transição de carreira, às vezes é realmente porque ela quer renovar o guarda-roupa. Então, a gente entende nesse expressar, Rafa, tudo que tem ali dentro desse guarda-roupa. Legal. Peças, acessórios, calçados, e o reposicionar é resolver a dor em si. Então, a gente vai resolver essa imagem, a gente vai construir uma imagem coerente com essa pessoa, porque cada ser é único, né? Então, como eu construo essa imagem junto com essa cliente que carrega toda uma história, vai ser o reposicionar. Então, a gente vai criar looks, a gente vai entender que acessórios funcionam ali, a gente vai entender também o que ela precisaria trazer para dentro desse guarda-roupa ou tirar desse guarda-roupa que não faz mais sentido. E aí, no final, esse reposicionar, ele é, de fato, um dossiê completo dessa pessoa. A história dela, as escolhas que ela fez ao longo da vida, as escolhas que ela fez para construir essa nova imagem, e aí sim trazer essa nova imagem para o mundo. Então, o método Ser, ele trabalha todos os três pilares aí para criar uma imagem de fato com alma. Cara, gostei, muito bom. Eu acho que é importante disso, né? De você estar no lado ao lado da pessoa ali, em determinadas etapas, entendendo tudo isso. E pelo que você está falando assim, o método ele foi criado já da tua experiência, da vivência com os clientes, então tudo é pensado, né? Sim. Muito bacana. Quando é que a pessoa entende esse reposicionamento dela? Como ela entende assim, eu preciso disso? Quando é que cai essa ficha para as pessoas? Bom, a maioria das minhas clientes, assim, se eu for pensar agora, elas vieram por indicação de outras clientes. Então, pessoas que fizeram, por exemplo, eu quero
teve uma época que eu fazia os serviços muito avulsos, assim, né? Separados, então, só a coloração pessoal, só a montagem de looks. Aí, quando eu juntei tudo isso numa consultoria completa, as pessoas foram entendendo que realmente é uma construção. Não adianta só saber as cores, se tu não sabe se isso vai funcionar dentro do teu guarda-roupa. Não adianta só ter uma cartela de cores, né? Ou não adianta só fazer montagem de looks e continuar comprando errado. Então, elas chegam, de fato, com essas dúvidas muito soltas, assim. Ah, eu não sei montar look, mas eu também não sei se as cores que estão lá realmente valem a pena ter. Eu não sei fazer compras certas, porque o que eu compro não combina com o que eu já tenho. Então, a gente junta todas essas dúvidas para daí sim criar um caminho para essa cliente, que é muito personalizado, né? Legal. Então, assim, dá para montar uma imagem estratégica sem parecer artificial e sem ser montado demais, né? Então, Sim, você consegue entregar esse cenário para a pessoa, né? sim. Sabe por quê, Rafa? Porque cada cliente, ela chega num momento de vida também, né? Então, por exemplo, eu atendi recentemente uma advogada que ela já tinha escolhas bem conscientes, mas ela precisava fazer uma montagem diferente ali dela, né? Porque ela é uma advogada que passa muita credibilidade já em si, mas ela gosta muito de cor. E aí entra a questão do, se eu montar a personagem da advogada toda alinhada, que todo mundo veste, só vou vestir preto, cinza e azul, não é o que ela queria. Então, a gente conseguiu trazer elementos e trazer peças coloridas, que era o que ela não abria mão, e manter essa imagem muito séria, muito cheia de credibilidade que ela também precisava, né? Ao contrário de uma pessoa que trabalha numa empresa como coordenadora de um setor de produção, mas que se sentia muito largada. Então, como trazer alguns elementos que trouxessem mais acessibilidade para esse momento dela? Então, entende? São profissões totalmente diferentes e intuitos, né? Então, desejos totalmente diferentes de imagem. Então, precisa ser trabalhado muito de forma individual por isso. Legal. André, no Papo Diferenciado, a gente fala muito sobre marcas que decidiram ser diferentes. Uma pessoa também pode ser vista como uma marca? Com certeza, com certeza. Nós somos a nossa marca, independente de você ser um profissional autônomo ou você trabalhar dentro de uma empresa. Você é a sua marca, você é o seu cartão de visita o tempo inteiro, no seu ambiente social e no seu ambiente profissional. Uma pessoa é a sua própria marca. Muito bom. André, me fala um pouquinho sobre, como é que eu posso dizer, esse processo de autoconhecimento também. A gente fala muito sobre imagem, mas qual seria esse processo de autoconhecimento para a pessoa chegar, nossa, eu preciso de um processo de imagem. Que hora que as pessoas precisam disso realmente? Olha, eu preciso disso para começar a ser promovida. Eu preciso nisso para poder cobrar um valor mais caro na minha comunicação. Quando é que a pessoa acha que você, na sua visão aí, assim, cara, você precisa procurar uma pessoa especializada nisso, nessas horas, nesses objetivos, com esses propósitos? Fala um pouquinho esse cenário para a gente. Tá. A gente precisa, eu me coloco nesse lugar também, a gente precisa o tempo inteiro estar cuidando da nossa imagem. Seja sendo dona de casa, seja sendo profissional liberal, seja trabalhando dentro de uma empresa. O tempo inteiro a gente precisa. Mas o que faz as pessoas, de fato, perceberem isso, muitas vezes, na maioria das vezes, ou é uma transição de carreira, ou é que ela se percebe muito inerte num lugar, então eu preciso sair desse lugar, e para isso eu preciso fazer um movimento dentro da minha imagem, ou, e que muito eu atendo, mulheres pós-maternidade. Então, elas estão naquele tempo de, está se doando só para o filho, e aí quando ela percebe, a mulher sumiu dali, e aí ela fala, não, eu preciso cuidar da minha imagem, porque eu não sou mais a mesma mulher de antes. Então, ou também, quando eu atendia público masculino, homem num processo que se separou, por exemplo, que foi o que eu atendi, e ficou perdido porque era a mulher que cuidava da imagem dele, entende? Então, são momentos realmente bem determinados, assim, sabe? Bem específicos. Legal. André, a imagem pode abrir portas antes mesmo da prestação do seu trabalho? Você acredita nisso? Sim, porque antes de você falar qualquer palavra, a pessoa já está te vendo. Como você tem se apresentado para as oportunidades que a vida trouxe para você?
E eu vou dar um exemplo. Eu terminei agora a formação de um curso de oratória e locução, comunicação. E é engraçado, porque eu pensei muito de forma estratégica como eu ia em cada sábado, porque foram 4 sábados em uma outra cidade. Eu era a única pessoa que não era da cidade, e eu e mais um rapaz, enfim. E aí eu pensei estrategicamente nas composições de looks que eu ia usar em cada sábado. Eu pensava naquela semana anterior ou na sexta-feira, e é engraçado porque no último sábado, no penúltimo sábado, alguém falou assim: nossa, quando você entrou, eu pensei, ela trabalha com alguma coisa relacionada à moda, à imagem. Ok. E sábado passado, aí que foi o último, alguém falou assim: nossa, adorei essa tua peça aqui, mas tu deve ser muito crítica para comprar. Daí, claro, eles já me conheciam, assim, né? E eu falei: por que crítica? Porque ele tem um corte legal, porque o tecido é diferente. Daí eu falei: tá, e qual a tua visão sobre isso? Ah, deve ser uma peça muito cara. Então, olha só, a peça não era cara, né? A pessoa chutou um valor muito mais alto do que era a peça, mas de fato eu pensei, essa peça aqui eu vou usar no último dia do curso. Então, percebe como pensar na nossa imagem é muito importante no que a gente vai usar para os lugares que a gente vai frequentar. Então, eu acho que a nossa imagem ela fala muito antes do que a gente abre a nossa boca para falar qualquer palavra. É interessante, né? Assim, a gente fala disso, né? Até como uma pergunta, um mercado cheio de pessoas competentes, né? A imagem realmente pode ser um diferencial Com competitivo nessa. certeza. Com certeza. Claro que, né, Rafa, precisa vir acompanhada de uma boa comunicação, de uma boa oratória, mas principalmente de um bom conteúdo também, né? Porque não adianta só esteticamente aquilo estar muito bonito no Instagram, e aí quando a pessoa te encontrar, tu não tem o que falar para ela. Ou tu é uma pessoa arrogante. E acontece muito na rede social, vamos deixar isso muito bem claro aqui, né? Pessoas que trabalham com imagem, que são influenciadores de grandes marcas, e quando encontram a gente na rua, ou quando encontram seguidores na rua, mal cumprimentam. Então, isso também tem a ver com a imagem, tá? Como você trata a outra pessoa também faz parte de você. Então, não adianta estar com um look super lindo e ser uma pessoa arrogante. É o que eu falo, né? A embalagem é tudo que o cliente vê e toca. Então, é aquele, o seu cliente chega para falar com você e está te vendo, está te Isso. tocando. Então, eu acho que esse filtro, para mim, ele me ajuda a aplicar nas empresas e aplicar comigo Sim, mesmo, né? exatamente. Ó, acompanhei nas suas redes sociais que você fez recentemente um workshop para mulheres, né? Uhum. E foi um sucesso, né? Parabéns aí pela entrega com as mulheres. Mas o que você percebeu nessas experiências? Fala um pouquinho para a gente. Então, esse workshop eram poucas vagas, assim, né? Eu criei o workshop Arquitetura da Imagem, que realmente é uma construção da imagem. Dentro do workshop, a gente falou sobre os pontos para criar uma boa base para a nossa imagem. Isso também é muito importante. O que eu recebi de feedback relacionado a nunca tinha pensado dessa forma, criar uma base muito bem estruturada para a nossa imagem, seja ela com peças muito clássicas, ou seja com peças mais elaboradas. E também, ali eu percebi que a dor maior das mulheres ainda é o se comparar com outras mulheres. Então, isso foi uma coisa que, nossa, você falando sobre a comparação, eu fiquei pensando que eu não uso determinada peça porque eu acho que para o meu corpo não vale a pena. O aceitar quem a pessoa é, né? Quem a mulher é, qual momento está vivendo. Então, trouxe muito essa visão de aceitar quem somos, apesar de todas as nossas limitações, entender o momento que a gente está vivendo e, principalmente, se inspirar em outras pessoas sem se comparar. Eu acho que a gente pode ser inspiração para muita gente, né? E eu escutei isso, ele, você é inspiração, porque você assume realmente o teu papel, que tu é mãe, tu é dona de casa, mas também tu é consultora. Então, se colocar num lugar de verdade, assim, né? Eu acho que a repercussão ali dos workshops foi mais nisso, assim, nessa dor latente de comparação que as mulheres têm. Legal, né? A gente ainda vivencia isso, né? Muitas mulheres se cobram, né? Quando o assunto é aparência. Mas como aproveitando e como transformar essa relação em algo mais leve? Como é que a gente consegue fazer isso? Como você daria de dica para elas aí, para transformar essa cobrança em algo mais leve? E, feito você mesmo disse, eu acho que um pouquinho de eu ser eu mesmo, mostrando que eu também sou Sim. mulher e eu tenho tudo isso. Fala um pouquinho para a gente sobre. Essa cobrança por uma imagem perfeita, ela nos coloca num lugar, numa caixa muito apertada, Rafa.
E por muito tempo eu vivi dentro de uma caixa dessas, assim. Então, como trazer uma imagem mais leve? A primeira coisa que precisa, que é, assim, indispensável, é a gente aceitar quem a gente é hoje. Independente de como está o teu corpo, a tua pele, o teu cabelo, porque tudo isso engloba a imagem, principalmente da mulher, né? Independente do quanto tu tem de roupa, de maquiagem, de acessório. Então, começa com o que você tem. Olha, hoje eu preciso começar a cuidar da minha imagem. O que eu vou fazer hoje? Né? Então, olhar para o teu guarda-roupa de uma forma muito sem julgar, tenho pouca peça, tenho muita peça, igual. Não julgar isso. O que eu consigo fazer com o que eu já tenho dentro do meu guarda-roupa? Então, para viver esse processo todo, claro, dentro da consultoria a gente faz toda essa análise muito detalhada, mas se eu precisasse falar para uma mulher hoje te olha no espelho com amor, entende o que tu tem hoje e começa a cuidar da tua imagem. Nem que seja com uma camiseta, né? Até vou postar depois nos stories que eu gravei, não deu tempo de postar antes aqui, sobre o que eu escolhi hoje para mim, para vir aqui para esse momento. Né? Então, é uma peça básica. Então, começa com um detalhezinho, coloca um brinco, passa uma maquiagem leve. Se for homem, por exemplo, eu vou abrir aqui, tá? Se for homem, assim, cabelo, barba, se tiver muito bem cortados, unhas muito bem cortadas, são coisas tão simples que passam desapercebidas, Rafa, por nós, mas que o outro observa e que vai fazer diferença, entende? Vai fazer diferença. Então, eu acho que quando se fala de imagem com alma, é o se olhar com amor, apesar de, né? E aí cada um sabe o que é o seu apesar de. Tem como cuidar da imagem, apesar de. Tem como. Eu mesmo aqui estou totalmente intencional, tá? Cabelo e barba cortado, camisa, eu amo o Nordeste, eu sou nordestino, e para mim eu sou made in Nordeste, fora todo o Sim. cenário aqui. Então, assim, é muito importante isso, né? E eu costumo sempre falar, né? Bato na tecla que embalagem é tudo aquilo que o cliente vem toca. Então, eu me preocupo Sim, com isso, sem deixar de ser eu, claro. Como eu disse, exato. eu já errei tentando criar máscara, ser o que não era, e hoje eu nesse lugar de ser eu, muito mais tranquilo, converso muito sendo mais eu, né? Então, que é até a próxima pergunta que a gente vai entrar aqui nesse tema agora de profissional versus pessoal, né? Então, eu Tá. tive uma briga muito interna de pessoal, né? De eu sou um cara mais leve, mais contraído, mais brincalhão, e por falar de associar a marcas, por falar me comunicando com marcas, com empresários que faturam médio, grande porte, ali eu tenho que me colocar de maneira diferente, né? Então, existe a diferença entre essa imagem pessoal e a imagem profissional, ou as duas precisam conversar? Sim, as duas precisam conversar. Porque, de novo, a gente entra no não criar um personagem, né? Para vender o teu produto ou o teu serviço. Então, as duas precisam conversar. Eu fiz um vídeo, até está no meu Instagram, sobre as pessoas falarem que você tem que usar determinada marca, tem que ter determinado carro. Então, quando a gente entra nesse lugar, a gente entra numa zona muito perigosa de eu vou ter coisas para mostrar para as pessoas que nem me conhecem, para fingir que eu sou uma coisa que eu não sou. Então, primeira coisa é isso. Então, quando a gente fala de ambiente social e profissional, eles vão sempre caminhar juntos. Isso não quer dizer que se você adora usar camiseta ou uma calça jeans super rasgada, vamos usar um exemplo do jeans, que é uma peça clássica do mundo todo. Eu adoro o estilo do jeans super rasgado mesmo, eu sou despojada, não sei o quê, e aí eu vou com esse jeans rasgado atender meu cliente. Não tem coerência. Uma coisa é o seu estilo pessoal e você gostar de determinadas coisas, uma coisa é você só vestir aquilo porque você gosta daquilo, você é teimoso e não vai deixar de usar aquilo. Então, um jeans rasgado, por exemplo, ele não é coerente com a imagem de um empresário que vai atender um cliente. Isso é fato, não tem como fugir disso. Mas nem por isso você vai deixar de usar. Então, você pode sim usar o jeans rasgado e trazer um pouco disso, desse estilo despojado, para o teu ambiente profissional também. Ele vai estar numa camiseta, por exemplo, com um jeans neutro ali, sem lavação, um jeans escuro. A tua camiseta talvez vai ter uma estampa despojada, né? Então, são detalhes, Rafa, que a gente consegue carregar do nosso ambiente social para o nosso ambiente profissional sem problema nenhum e vice-versa, tá? Eu não sei se eu Legal. consegui ser clara, assim.
Não, totalmente, né? E eu vou soltar uma bomba no seu colo aqui agora. Ai, deixa eu até tomar uma água, então. O quanto, infelizmente, eu digo infelizmente, porque o que a gente veste é o carro que a gente chega na reunião ou o equipamento que a gente tem, né? Infelizmente, as pessoas ainda rotulam a gente em relação a isso. Olha, ele tem um bom carro, ele é bem sucedido, ele anda bem vestido, ele é inteligente. O quanto isso ainda é muito frequente no dia a dia da gente, porque isso para mim, na minha visão, André, eu vejo criar uma máscara. Eu vejo. Eu preciso ter um iPhone para atender reunião com os empresários, eu preciso ter um Mac para o cliente cada vez que eu sou bem-sucedido. Enfim, isso para mim é aquela parte que choca, né? Por isso que eu falei, vou soltar uma bomba. Porque eu vejo esse choque cultural, vou dizer cultural ainda, não sei nem como chamar isso. Eu acredito muito que ele está ligado muito a racismos mesmo, de descrença, crenças limitantes. Eu acho que é muito mais Sim. profundo, né? Fala um pouquinho sobre isso que a gente está falando aqui agora. Quando eu falei desse vídeo é justamente porque eu já escutei que para mim ter mais clientes eu precisava trocar o meu carro, que era um carro muito simples. Para eu conseguir clientes eu precisava estar no meio, inserida num meio onde tinham pessoas com muito dinheiro. Sendo que hoje eu atendo mulheres que, ok, entrem em contato, querem fazer a consultoria e fecham a consultoria. Como eu tenho mulheres que entram em contato, pedem um valor, guardam o dinheiro para poder fazer a consultoria. Então, para mim, e eu cresci me comparando muito em algumas situações, para mim hoje, eu não entro em lugares onde, para a pessoa me receber bem, eu preciso estar usando determinado celular, ter determinado carro, usar determinada peça de roupa. Eu não estou nesses ambientes, Rafa. Então, quando eu falo de uma consultoria com alma, é uma consultoria que ela começa conhecendo a história da pessoa, sendo ela a pessoa que vai guardar o dinheiro para fazer, sendo ela uma empresária bem-sucedida da cidade. Eu preciso passar uma credibilidade para essa pessoa. Isso já aconteceu comigo, eu atendi uma pessoa que tem uma empresa gigantesca aqui na cidade, uma das maiores, inclusive, e ela falou assim, eu só te contratei porque eu confio e eu percebo que tu tem uma ética, uma seriedade para te trazer para dentro da minha casa, que também é cultural no meu trabalho. Quem eu vou Legal. trazer para dentro da minha casa, para dentro do meu guarda-roupa? Ela vai sair falando o que eu tenho dentro do meu guarda-roupa? Então, eu preciso ter esse cuidado de não ficar fotografando, filmando o tempo inteiro, né? Então, eu acho que existe sim, e eu acho, Rafa, acredito profundamente que isso sempre vai existir. Isso sempre existiu. Só que as pessoas têm percebido muito quem cria um personagem, quem faz dívidas para ter uma determinada marca de telefone, de carro, e quem de fato lutou para ter aquilo, e está tudo bem quem não tem também. Eu acho que a gente precisa escolher um lugar que a gente vai entrar também para não cair num lugar muito perigoso de se endividar para ter coisas que você não precisa. Legal, legal, André. André, fala um pouquinho para mim, quais são os erros mais comuns que você já atendendo as empresários aí, que você encontra que elas acabam ficando sem identidade, tentando ser mais profissionais com a imagem? Quais os erros que você mais encontrou? Sim, o erro principal são compras sem pensar no que está comprando. Então, tem muita peça que não faz sentido, ou muita peça que compra porque a vendedora falou que ficou legal, aí compra, usa uma vez com aquela combinação que comprou na loja e nunca mais usa. Então, para mim, são as compras erradas que fazem com que tu acabe ficando perdida ali na tua imagem, né? Tem um guarda-roupa que tem muita peça de um estilo, muita peça de outra, e elas não estão conectadas entre si. Então, para mim, o maior erro de todas as consultorias que eu fiz até hoje é a conexão entre as peças do guarda-roupa, as compras erradas, assim, seja a mãe ali que quer mudar um pouco a imagem, seja a empresária que tem um estilo mais despojado, mas ela traz peças muito estruturadas, por exemplo, que ela se sente amarrada ali dentro daquela roupa. Então, a falta de coerência para o guarda-roupa eu acho que é o maior erro até hoje. Legal. André, vou fazer uma pergunta mais descontraída agora. Se o guarda-roupa das suas clientes falassem, o que elas falariam? Você consegue ter essa associação? Porque, assim, eu chego no meu guarda-roupa e eu tenho essa sensação que ele conversa comigo. Me fala um pouquinho disso. Eu vou falar de alguns guarda-roupas, tá? Alguns talvez eu abriria e as peças iam falar assim, ó, me tira daqui.
Me tira daqui, porque assim, eu estou muito tempo aqui e eu não sei o que eu estou fazendo nesse lugar, eu estou perdida aqui dentro. Primeira frase que as peças falariam. Deixa eu pensar uma outra frase engraçada, assim. Talvez eu abrisse algum guarda-roupa de uma empresária e a peça ia falar assim para mim, ó, nada a ver essa mulher ter me comprado, sabe? Porque assim, Nada, eu tô aqui. eu nunca fui vestida Socorro. nesse corpo que tá ali, ó, falando que não sabe o que fazer comigo. Então, eu acho que a frase principal que é mais que eu converso com essas roupas seria: me tira daqui. Zero sentido eu estar dentro desse guarda-roupa aqui, me leva para outro lugar, sabe? Muita peça perdida ali, sem uso, muita peça que não é coerente. Eu acho que as pessoas elas não pensam que elas estão investindo o dinheiro delas em algumas peças, muitas peças caras, inclusive. Então, assim, esse aqui eu paguei não sei quantos reais e eu usei uma vez, ou eu não usei. Isso chega a me dar uma urticária, assim, porque eu penso, como não usou, pessoa do céu? Preciso usar o que está aqui. É tenso, é tenso. Outra pergunta, Andréa. O quanto a moda, a atualidade, que a gente hoje vive uma moda que está atualizando rápido também, né? A gente tem Sempre. visto, tudo está acompanhando mais rápido, acho que tudo está mais rápido, né? Ontem a gente tinha um cenário que tinha atualizações a cada primavera, verão, outono, tinha as primaveras, só que agora a gente vê uma diminuição nisso, né? Por a frequência de produtos, de vendas. Então, o quanto tem que estar atenado nessa atualização, o quanto a empresária precisa realmente estar renovando esse guarda-roupa. E fala um pouquinho como você enxerga esse cenário, porque assim, se a gente for pensar nisso, eu tenho que estar trocando meu guarda-roupa a cada um mês, a cada 3 meses. Como é É que isso que eu seria ia esse te falar. cenário? Eu comecei rindo já, assim, com a pergunta. É uma pergunta muito séria, muito pertinente, mas para mim ela é engraçada, porque quando as pessoas falam assim, quantas vezes por ano tu compra roupa? Tu compra muita roupa, né? Eu, Andréia, compro 2 vezes por ano roupas, por exemplo, inverno e verão. Então, eu penso no que eu preciso para agregar dentro do meu guarda-roupa e eu compro peças específicas. Claro que, eu vou ter um evento, vou ter alguma coisa, talvez eu não tenha a peça que eu preciso, eu vou comprar durante o ano. Porém, quando eu faço a consultoria, eu trabalho a estação do ano. Então, a gente trabalha quantas peças ela tem ali já e o que ela precisa ter, porque a moda, de fato, ela é muito rápida. Então, às vezes, em 2, 3 meses, já mudou várias coisas que eram tendências e não eram, e aí a gente entra num papo de tendência que iria muito mais longe aqui, e que a pessoa precisa pensar se aquela tendência, de fato, faz sentido para ela e para a imagem que ela quer, né? Se isso vai Legal. fazer sentido no geral. Então, não tem como eu te dizer assim, tem que comprar sempre. Tem gente que compra roupa toda semana, tem gente que compra todo mês, compra tantas peças de roupa. Então, depende de como tu faz esse processo todo dentro do teu guarda-roupa, Rafa. Porque se tu comprar inverno e verão, basta. Mas tem que comprar as peças certas. E aí depois tu vai colocando Legal. um elemento e outro, sabe? Eu diria assim, dentro da consultoria eu trabalho inverno e verão. E aí algumas peças que vão ali outono, primavera, que vão funcionar também. Eu não fico falando, todo mês tu tem que comprar uma peça nova. Não faz sentido para mim. Legal. André, e tuas mentoradas comprando as comprinhas de final de semana, pode te mandar e tu ajusta? Como é que funciona esse teu atendimento? Não está previsto para eu comprar aquele conjunto ou aquela roupa? Você repensa todo um cenário para a pessoa? Fala um pouquinho É que, dessa tua... como ela recebe um dossiê muito completo sobre tecidos, cores, modelagens que são coerentes com a imagem que a gente construiu ali, e eu falo construiu, Rafa, porque ela de fato, a gente constrói uma base para esse cliente, e em cima dessa base a gente vai estruturando com novas modelagens, cores e tecidos. Então, ela recebe tudo isso muito bem explicado no dossiê dela, e ela aprende a comprar sozinha. Mas aí, claro que a partir do momento que a pessoa está ali comigo na consultoria, eu pego na mão dela e a gente segue a vida toda juntas. Ela vai me pedir opinião, ela vai me dizer assim, olha o que eu comprei, ela vai me contar o que ela comprou. Mas a gente tem um período, né? A gente finaliza a consultoria, ela tem 30 dias para tirar dúvidas e mandar ali compras possíveis que ela faça. E a gente tem mais um encontro para fazer pequenos ajustes ali, lapidar um pouquinho mais se ela precisar, tirar dúvidas. E, além disso, ainda é um encontro extra para um evento. Então, eu tenho um casamento, eu tenho um evento muito importante, eu Legal. preciso que você me ajude. Então, isso é um presente que eu dou para essa cliente, né? Mas eu caminho com elas, e claro que eu vou dentro de uma normalidade, né, de consultoria, eu vou ainda também tirar dúvidas dela ao longo do processo todo, né?
André, eu escuto muito, né? Essa roupa, esse conjunto, ele para mim me devolve uma autoestima que eu nunca tive, assim, né? Isso realmente existe uma peça de roupa que salva a autoestima ou isso é uma lenda urbana? Não, existe, porque a gente se identifica com algumas coisas, né? Às vezes existe um brinco, por exemplo, eu coloquei esse brinco e eu me achei maravilhosa. A partir do momento que eu falo que eu tô maravilhosa, minha autoestima tá lá em cima. A nossa imagem, ela devolve, transborda a nossa autoestima ou ela acaba com a nossa autoestima. Então, é muito da decisão de como a gente quer se ver e ser visto pelos outros. Então, sim, algumas peças, elas realmente vestem, né? E aí tu pensa assim, nossa, eu fiquei bonitão, assim, eu fiquei muito legal com essa peça. E aí, em cima disso também, tu vai perceber o que funciona e o que não funciona. Então, sim, é verdade. Legal. E o famoso eu não tenho roupa, geralmente significa a falta de roupa de verdade ou a falta de clareza com que ele tem no guarda-roupa? Isso, as duas coisas, tá? A falta de clareza, em primeiro lugar, e geralmente é o que acontece. E eu atendi uma pessoa bem recente, assim, a gente está ainda vivendo o processo de consultoria dela, que de fato ela tinha pouquíssimas roupas. Então a gente trabalhou toda a imagem dela, fez toda essa construção de base, mas a gente também criou uma lista de compras urgentes e compras que ela vai fazer ao longo depois do que os meses forem passando, mas principalmente a falta de clareza. Legal. E o mais importante, é estar na moda ou estar coerente? Está coerente. É, Está coerente. eu só ando na moda, viu? Eu só camisa preta agora. É porque assim, ó, tu acaba criando uma identidade, né? Por exemplo, com a camiseta preta. E tá tudo certo também. Mas o estar na moda, ele vem muito de um lugar de tendência, que eu não gosto muito de entrar, por quê? Porque nem todas as pessoas são fashionistas e querem trazer esses elementos, né? Mistura de tecido, de cor, enfim, e renda, e às vezes é muita coisa, é muito estímulo visual e a pessoa fica perdida ali. Então, a gente estrutura uma base muito relacionada à realidade da pessoa, ao estilo de vida também, e em cima dessa base a gente vai trazendo elementos da moda, e muitas vezes elementos de tendência, mas que funcione para ela ao longo da vida também, né? Não adianta trazer só o que é tendência para dentro daquele guarda-roupa, mudou a estação, a pessoa tem que comprar tudo de novo. Precisa ficar coerente ali, né? Eu gosto muito disso, eu falo muito disso também, só André, quando eu faço minhas mentorias e consultorias, que, exemplo, o André, sempre que eu vejo a Andréia, ela tá com esse chale, qual é o nome dessa peça? Lenço. Um Lenço é lenço. uma peça que eu tenho bastante no meu guarda-roupa e faz muita diferença. Eu vejo como marca dela. Então, assim, eu acho que até serve como uma dica de ouro aqui para vocês, empresários e empresários. Sempre que conversem com o marketing de vocês, conversem com as pessoas que tomam decisões estratégicas de vocês, o quanto realmente passa a ser estratégico uma peça de roupa para marcar, né? Tipo, a Boca Rosa tem um batom vermelho. A marca começar a aprofundar exemplos de elementos, eu acho isso bem importante. Eu acho que serve como dica. Eu conheço uma menina também recente agora, uma empresária que eu fiz a mentoria, ela sempre usa um batom vermelho muito forte. Então, eu vejo a característica dela nas fotos. Então, assim, eu acho que a gente deve levar esses elementos em evidência como marca para posicionar, como tornar mais visível, mais marcante, né? Então, a gente vê o próprio Sim, Michael Jackson dava de preço dourado, sempre tinha uma constância, né? Então, assim, isso também é muito importante como marca, né? Transformar, né? Mas, André, para a gente ir fechando aqui, né? E a gente já está aqui quase uma hora conversando, passa rapidão. passa rapidão. Mas, se você fosse dar uma mensagem para as mulheres hoje, de sobre essa preocupação da autoimagem dela, qual seria a mensagem que você deixaria para elas? É, a gente precisa olhar no espelho e decidir que a gente vai cuidar da nossa imagem todo dia um pouquinho. Então, não precisa começar tudo de uma vez só. Então, começa todo dia tirando um momento para você. Eu acho que a partir do momento que a mulher tira um tempo para ela, seja de 10, 15, 20 minutos, a imagem muda totalmente, porque cada dia ela vai incluir um elemento nessa imagem, um cuidado a mais na imagem. O cuidado de separar a roupa o dia antes, o cuidado de fazer uma maquiagem leve, nem que seja com protetor solar com cor, não precisa ter uma base super cara, entende, Rafa?
Sim. São elementos simples. Então, a mensagem que eu digo é: se olhe com amor e perceba o que a sua imagem está transmitindo hoje. Ela transmite quem você é? Se você pensar, eu acho que não transmite quem eu sou. Então, você precisa rever a sua imagem. Legal. E se você, eu vou perguntar diferente. Qual o primeiro passo que a pessoa deve começar a construir para ter uma imagem mais autêntica, mais você, mais real? Qual o primeiro passo que a pessoa deveria assumir? Assumir o papel dela no mundo, né? É o principal. Essa sou eu e eu vou querer cuidar de mim. E o segundo é perceber as escolhas que tem feito para dentro do teu guarda-roupa. Eu acho que isso muda Legal. total a tua visão, Rafa. Seja homem ou mulher. O que eu tenho escolhido para o meu guarda-roupa, o que eu tenho hoje ali dentro, ele realmente transmite a imagem que eu quero? Ele constrói essa imagem estratégica que eu quero para o meu ambiente profissional? Ou ele realmente traz a minha autenticidade para os ambientes em que eu estou ali inserida? Eu acho que o principal, assim, a principal pergunta que a gente precisa fazer para a gente mesmo, tá? Meu guarda-roupa é coerente com a imagem que eu quero para mim hoje? Legal. Então, eu vou começar aqui agora, André, um quadro que eu tenho aqui, que é as perguntas cabeludas. Eu quero Manda. ouvir de você duas histórias, uma mais engraçada e uma que te deixou naquela, meu Deus do céu, não acredito que isso está acontecendo comigo. Tá, eu vou começar pela não acredito que isso está acontecendo comigo, que foi de fato um guarda-roupa que eu abri, não lembrei agora aqui, e a pessoa tinha pouquíssimas peças para eu montar os looks. Tipo, não tinha como eu montar os looks. Como é que eu vou montar um look se não tem peça? Ela falou, isso aqui é o que eu tenho. Aí eu pensei, o que eu vou fazer da minha vida, né? Aí eu falei para ela, então a gente precisa tirar tudo daqui e ver o que a gente vai fazer. Demos um jeito, e claro que eu tive que depois voltar e esperar ela comprar algumas peças também, mas foi bem desafiador, porque eu pensei, ela não falou que ela tinha poucas peças, era uma sessão de montagem de look sem passar pela consultoria completa, e isso me deixou muito pensativa na hora do tipo, o que eu vou fazer agora, né? E aí eu fui arranjando estratégias. Tem lenço? Ah, eu tenho um cinto, traz o cinto. E foi o que me deixou mais, assim, embaraçada ali no momento, né? E a Uhum. mais engraçada foi que eu tive que falar para uma cliente, né? É sério, mas é engraçado, né? Eu estava fazendo análise do guarda-roupa dela, daí eu pego peça por peça e tal, e tinha um casaco muito velho. E aí eu falei assim, era um cardigan, né? Que é um casaco aberto, assim. Daí e esse cardigan aqui? E aí ela ia falar assim, ai, sim, eu presente da minha mãe, mas ele estava muito velho. E eu não consegui disfarçar, né? Daí ela falou assim, ai, sim, a minha mãe que me deu. E quando ela ia falar é lindo, eu falei, então a gente vai colocar numa caixa de lembranças da sua mãe. Ela, como assim? Eu falei, tá velho isso aqui. Daí ela até ela começou a rir, ela falou assim, eu nunca tinha percebido que estava tão velho. Eu falei, tá muito velho. Daí ela disse, meu, mas a minha mãe, isso aqui, quando você tiver com a sua mãe, você tira da sua caixinha de memórias afetivas, porque eu faço isso, né? A pessoa não quer tirar uma peça que está lá há muito tempo, que não faz nenhum sentido. Eu monto uma caixinha de memórias afetivas de roupa. Como a gente tem de cartinha, sabe, Rafa? Aí eu falo, essa aqui é a tua caixa de memórias afetivas. Quando você quiser essas peças, você abre, olha, cheira, guarda de volta, não usa. Daí ela falou, Não usa, é guarda de volta. sério que eu não posso mais usar? Eu falei assim, se a sua mãe vier tomar um café da tarde aqui, que só tiver você e ela, você coloca o casaquinho por cima, mas se não, não. E daí Ave virou um Maria. momento engraçado até com ela, que era uma pessoa super séria, assim, né? Eu Pesado, falei assim, essa pesado. vai pra caixa. Daí ela falou, é sério? Eu falei, sim, é sério. Boa. André, para fechar aqui, né, com o estilo papo diferenciado, o que é ser uma imagem diferente? Eu vou repetir o que eu falei antes, né? Eu ia falar imagem com alma, mas eu vou mudar aqui. Ter uma imagem diferente e que tenha a sua marca é ter uma imagem autêntica. Isso pode ser meio piegas, porque a gente escuta muito, seja autêntico. Mas a autenticidade, ela tem a ver com a tua essência. Então, o que é ser uma imagem diferente, né? É ser você, sem criar nenhum personagem, Rafa. Exato. É que a gente fala, eu acredito que não é ser repetitivo, aquele óbito precisa ser dito Precisa ser e dito. às vezes a galera quer reinventar a roda, mas a roda ela tá aí, né? E eu também falo muito isso, que para a gente se diferenciar, a gente só precisa olhar para nossa história, olhar para a gente, olhar Exatamente. para quem a gente é, pela trajetória que a gente passou.
por tudo que a gente vivenciou, e tem gente que acha que diferencial é criar alguma coisa totalmente estrambólica. E não É. é, né? Eu acho que é o ponto inicial, é você ser você fiel ao que você é, né? E o despertar da marcas autênticas é muito isso, né? Que eu utilizo ferramentas e estratégia de diferenciação para despertar isso dentro da marca. Porque E cada marca é única, né, Rafa? Então, cada nós marca é também única. somos únicos. Então, não tem como a gente copiar o estilo de outra pessoa e talvez funcione por um tempo, mas a gente não vai conseguir sustentar. Então, Não vai. ser e trabalhar uma imagem de forma estratégica, a primeira coisa é ser a gente mesmo. E aí sim trazer elementos que trazem essa imagem de fato que vai te posicionar no teu mercado de trabalho, principalmente, né? Coisa boa. Andréa, queria te agradecer. Tamanho gratidão de ter você aqui, por ter liberado espaço na agenda para nos receber. Então, agradeço do coração. Deixa tuas redes sociais, como as pessoas te acham. Deixa aqui, pessoal, como eu sempre estou fazendo com todo mundo. Deixa aqui embaixo nos comentários de dúvidas, perguntas que a gente vai encaminhar para a Andréa. Ela vai vir aqui responder para vocês. E ela vai deixar as redes sociais para quem se interessou e tiver interesse em fazer um diagnóstico lá com ela, ela vai estar aqui à disposição para atender vocês. Isso. Meu canal principal é Instagram e WhatsApp, né? Então é Andrea Personal Stylist lá no Instagram. E o meu WhatsApp, daí depois pode digitar ali na legenda, Rafa, é 47996711020. Então, por esses dois canais, ou pelo direct do Instagram, eu vou ter o maior prazer em atender vocês, atender suas dúvidas, e quem sabe cuidar da sua imagem de forma bem estratégica e numa imagem com alma leve, com essência. Obrigada Boa pelo demais. convite, Rafa. Gratidão demais ter vocês aqui. Família, abraço.